Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Manicast, o podcast oficial do Manifesto RPG. Eu sou o Zero e eu tô aqui com a minha amiga Sukai. Oi, boa noite, eu sou Sukai. E a gente vai comentar um pouco do último episódio do Manifesto As Clavículas da Singularidade, né? O episódio 6, se eu não estou me enganando. Que foi um episódio muito foda, na minha opinião. Vocês vão ver mais pra frente ali que a gente vai comentando, porque finalmente a gente chegou na tão sonhada prisão, né? Que a gente falou tanto. Tenebrisvel, né? Tenebris Lair, exatamente. E eu vou começar falando da primeira parte do episódio, que foi tensa. No caso, tenso foi o resto, mas essa parte também foi bem tensa, Uhum. né? Que começou, né, com o Carlos, a Aimee e o Luciano. Eles estavam indo, eles tinham acabado de entrar no túnel, e eles estavam indo em direção, né, seguindo o túnel, e eles viram meio que, quando eles estavam caminhando, eles viram o quê? Rastro de sangue, e o Carlos, procurando umas caixas, ele encontrou que pareceu ser tipo uns barris com o formato assim da garrafa de vinho, famosa garrafa de vinho, né? O sangue de Ensobel, que ele, o mestre disse que ele acha, o Carlos acha que é sangue de Ensobel que tinha ali. E prosseguindo mais para frente, eles começaram a andar em umas paredes mais estreitas, não era? Uhum. Tipo um Tinha labirinto. exatamente, tipo um labirinto. Que eles foram virando e virando até que eles encontraram uma escada que levava para cima. Era uma escada muito, muito longa. Tipo, segundo o muro tinha até uns degraus faltando assim. Era bizarro. E quando eles foram subir, a Aimee, ela acabou pisando em falso e chamou a atenção de uma criatura que eles tinham visto com dois olhos brancos, não é? O famoso Insabre, que, pelo que a gente viu pela descrição do mestre, era meio que um peixe, assim, com as barbatanas, não tem como saber, porque estava escuro, e Uhum. foi uma batalha humilhante, eu acho que pro Insabre, né? Coitado, Coitado. ele não acertou ninguém, coitado. O Carlos foi um show naquela batalha, foi MVP, eu tenho certeza, que ele batia e desviava. Sobre, apanhava e Coitado. tentava desviar, Tadinho, tadinho. tentava bater. E a Aimee, né, até agora eu tô com ódio dessa. No caso, foi a melhor cena da personagem dela, realmente. Mas eu fico triste, porque eu entreguei o meu canivete assim, Luciano, leva e me entrega na prisão, beleza? Eu não vou conseguir passar com canivete. E beleza, beleza. Filho da puta entrega pra Inê. Aí ela, vou arremessar o canivete no Insabre. Nossa, Não, aquela não. a vida Não, voando assim. eu acho que foi ainda pior que ela tentou arremessar pro Carlos. É, tentou arremessar pro Carlos. Aí ela, tipo, tirou três, sei lá. E o canivete foi pra trás e caiu no chão, lá embaixo. Aí eu, nossa, eu levantei a cabeça e falei assim, por que Deus? Foi Nossa, muito bom, foi muito bom. foi a melhor cena dela, mas eu fiquei triste. E o Carlos, mano, deu uma surra naquele Insabre. Foi surra de soco, chute, tudo que ele podia dar, ele deu naquele Insabre e eventualmente matou, né? Tadinho. Até o Luciano, tadinho mesmo. E até o Luciano, ele tentou dar um bagulho no meu canivete, mas não deu tempo. Eles subiram para a prisão. Eles subiram para prisão, não. Eles subiram as escadas e que eram realmente bem longas. Até a Aimee tava desenvolvendo mais um pouco a personagem dela, né? Tipo, perguntando que porra de bichos eram aqueles. E aí vem o Luciano, o Divo Supremo, são ratos modificados mutantes. Mentiroso do caralho. Assim, mano, eu comecei a achar o bico naquela hora. E também subindo, eles acharam três corpos assim de esqueleto, porque tinha vários esqueletos no chão, até aí me tentou analisar, mas não conseguiu achar nada. E subindo lá em cima, eles acharam acho que três corpos de esqueletos com roupas de prisioneiros, nas quais eles mesmos se vestiram assim, e aí me ajeitou o cabelo para parecer mais masculino. E eles foram subindo, né, e subindo, até que eles abriram Não, uma calma aí, escotilha. você esqueceu de uma melhor parte. Não tem como Qual? chamar a Qual? Aimee pelo nome dela, né, na Ah, é prisão. verdade, Você quase pulei. esqueceu dele. Eles botaram o nome da Aimee de Santos, não era? Aham. Eu não me lembro, eu não entendi aquela hora, eu só sei que ficou Santos. Lembra por quê? Que eles É chamaram de porque, é Santos? porque ela tem no, é a Aimee de Oliveira Santos. Ou a Aimee Oliveira dos Santos, alguma coisa assim. Aí
o Luciano perguntou qual que era o nome completo. Aí o Luciano, Santos. Santos é seu nome. Ponto. Mano, aquela hora, sei lá, mano, todo mundo começou a rir, porque é um detalhe que ela, vamos comentar isso, né? A Romã, acho que não sei por quê, mas ela falou, ela mandou no meu privado assim, não sei o que, Santos, meu nome agora é Santos. Eu falei, como assim? Porque eu não tinha entendido, eu ri porque o Luciano falou, Santos, seu nome agora é Santos. Mas aí, que dado esse nome falso aí pra Aimee, o Santos, né, agora vou chamar de Santos, eles foram subindo e passaram assim pela escotilha, abriram a escotilha, e o Murilo já pediu um teste assim de furtividade, eu acho, agilidade, porque quando o Carlos abriu o Carlos não, o Luciano, ele abriu a escotilha, ele viu um cara mais gordinho, assim, com uma roupa de prisão, de prisão, de guarda, ele era meio calvo, junto de um prisioneiro, e eles estavam conversando sobre muitas coisas, coisas que o próprio Luciano gravou, inclusive o Impera deve ter anotado, inclusive eles são muito Uhum. inteligentes, Impera, parabéns, Foi eu não muito teria foda, pensado foi muito foda. foi, eles começaram a falar sobre as coisas da prisão, mas duas coisas que foram muito marcantes, não marcantes, mas eu digo muito importantes nessas falas, foram, até anotei aqui, que aquele prisioneiro citou assim: as coisas não foram as mesmas desde que o Augusto se foi. Augusto era o vilão da primeira temporada do RPG, que foi morto pelo Marco Uhum. não foi morto, no caso, foi uma ação toda do manifesto, mas o Marco finalizou ele quebrando a cruz celta e ele morreu por causa disso. E aparentemente as coisas mudaram muito desde a morte dele. Tanto que o Augusto, uma coisa também que é a segunda coisa que eles falaram foi que é para queimar os documentos do Augusto na prisão Uhum. antes que alguém encontre, antes que alguém veja. Ou seja, isso eu pensei na hora, eu gostaria de falar. Porque se na prisão, porque a Tenebres é uma prisão do Hernandes, praticamente, pelo que o Pietro falou antes dele simplesmente morrer. Então, a maioria dos policiais eram corruptos, e os prisioneiros também, eu tenho certeza disso. Então ele já 100%. sabia que ia ter gente que ia entrar lá, porque senão ele não teria falado isso. Ele já sabia, ó, vai ter algo, eu acho que ele já sabia, tipo, vai ter algum bagulho suspeito, alguma coisa assim, e eu vou e, tipo, queima essa porra aí, dá o teu jeito, queima essa merda, tá ligado? Antes que Uhum. que alguém veja. Porque eu acho isso, porque, igual eu falei, a prisão não é do Hernandes, e também por outras teorias aí, mas a gente fala disso de outro episódio. E quando eles saíram, uma coisa também que se destacou bastante foi uma estátua de um anjo cobrindo os olhos, né? Referência a Doctor Who aí, muito foda, inclusive a série. E quando Isso eles aí foram virar um sair, win sobre nós tá fudido. essa aí virar um win sobre. Que, nossa, eu acho muito foda esse anjo, se virar um win sobre, eu vou ficar, tipo, feliz e triste ao mesmo tempo, sinceramente. E quando eles analisaram um pouco o corredor, a sala, assim, e tal, parecia ser uma recepção. E quando o Carlos foi abrir a porta, acho que foi o Carlos ou o Luciano, ele teve que fazer um teste de agilidade, porque tinha um guarda na frente da porta e eles não conseguiram sair. E aí que eles ligaram, né, para uma pessoa que tinha se filtrado na prisão como guarda, né? Ligaram para Florência. Eu acho que essa Exato. parte você gostaria de comentar, porque quando te ligaram e tal, o que você achou, etc. Bom, eu lembro que quando me ligaram, né, eu tava. Eu não lembro, eu tava na frente, se eu não me engano, eu tava na frente da cela, conversando com o Marco e com o Samuel, né? Vocês estavam Uhum. pensando nos nomes ainda, se eu não me engano? Alguma Já coisa tinha assim. combinado no episódio passado. Isso, isso. Vocês estavam conversando com o Chico, só que a Florência, ela tava, Isso, com tipo, o fingindo. Chico, verdade. O Chico tava falando. E Inclusive, coisa que a gente não sabia no episódio passado, né? Mas aquele cara, realmente, o Chico, o era Francisco realmente Andrés, ele. realmente ele, só Tá mentindo bonitão, tá no intervalo. bonitão. Tá bonitão, o cara teve não sei se é um glow up ou um glow down, né? Coitado. Mas ele tá foda. Ele tá muito foda. Mas enfim, E o. é, a gente tava conversando com o Chico até a Florência recebeu uma ligação do Carlos. Falando que onde você estava, onde que a gente tava, né? Onde que o nosso grupo tava. A gente falou, a gente tá na prisão aqui. Aí eles finalmente confirmaram uma das teorias que a gente tinha, é que eles não iam parar na prisão.
Graças a Deus eles pararam na prisão. Aquela que a gente falou já no episódio passado, eu me arrepiei, mano. Eu fiquei Nossa assustado. senhora, pelo amor Aí de foi Deus, um alívio quando ele. Foi um que bom que alívio não quando foi, ele. que bom que não foi. Pablo tá safe, Pablo não é. Acho que, sei lá, o Pablo é muito variado. Talvez ele pudesse ter traído, não sei. Porque Exato. era um labirinto, né? Igual eu falei. Então, acho que ele só falou, ó, aí Deus dará. Se achar ou não, vocês que se virem, tá Graças ligado? a Deus que foi, graças a Deus que Graças foi. a Deus que acharam. A gente, inclusive, agora tem uma rota de fuga da prisão, né? É, isso aqui, Não qual? muito Cadê o bicho? boa, mas. Não muito boa, exatamente, mas é uma rota de fuga. Não É, pode se negar. Mas se bem vamos ver, que. né? No É, próximo mas se bem. episódio. A gente, Não sei. inclusive, é bom comentar que a gente tá agora no hiato, né? Então a gente tem mais tempo pra teorizar e pensar sobre o próximo episódio. Vai acontecer só sábado que vem, só Infelizmente. A gente dia tá gravando 8, isso. 9. Não A sei. gente tá gravando isso dia 6. Não, dia 6 não. Não me lembro que a gente tá gravando esse, eu esqueci, acho que foi dia 6. Acho que foi dia 5. Mas aí vai ser só na semana que vem, infelizmente. O Uhum, próximo episódio. infelizmente, que deu alguns problemas e não deu pra gravar. Então a gente tá no hiato, então a gente tá pensando mais, vendo se teoriza mais. Eu, pelo menos, tô pensando bastante em coisas que pode acontecer. Mas isso, Eu né? também. Isso vamos deixar pro final do episódio pra comentar sobre. Deixa eu continuar. Depois disso, a Florência foi conversando com o Carlos pra descobrir aonde que eles tinham saído na prisão. E ela viu que eles estavam numa sala onde estava um policial na frente, andando. Então ela conversou com o Caetano e deu um jeito de distrair aquele policial pro outro grupo entrar. O outro grupo entrou e deu tudo certo. Ela conseguiu distrair falando sobre onde era o banheiro, que ela era nova lá, né? Tudo mais. E aí o Caetano levou o outro grupo para celas. E depois de um tempo, esse mesmo policial pediu pra Florência. Ele voltou, né? Depois de todo mundo se adentrar nas celas e conversar entre si, descobrir que estava tudo bem. O, o policial que a Florência estava extraindo falou: Não, eu tenho que lá ver esses presos, eu tenho que confirmar os nomes deles e para anotar nas fichas. Aí tudo bem. Aí ele pediu pra ela ficar de guarda ali. Ela ficou para trás. Aí esse guarda chegou e foi perguntando os nomes de cada um. Chegou na cela que tava o Carlos e o Luciano e perguntou os nomes. Eu não lembro que nomes falsos eles deram. Eu acho que o Luciano. Era um Lúcifer. Lucifer, sei lá, Lucifer, eu só imaginei aquele meme lá do. Não, não era Lúcifer de verdade. Isso aí foi. Não, era. Ah, bah, não me lembro, mas eu me lembro É, eu o também meu. não Com lembro. certeza eu me lembro. Eu só me lembro do Santos e dos outros, do Samuel e do Marco, que deram o mesmo nome falso de Eduardo. Os dois. No caso, o Marco foi um pinho que eu fui no cérebro, né? Eu não lembro qual que é o ato burro do episódio lá do desenho, mas acho que era isso. Aí o Samuel tinha falado, não, vamos botar nome falso porque enrola mais, né? Aí eu falei assim, sou Guilherme, é o Marcos, sou Eduardo. Aí na hora de falar assim, eu tava já com medo, assim, porque ele foi passando um por um. Aí eu pensei que ele queria deixar o Santos, né, por último. Ele ia deixar o Santos por último. Aí passou em nós, ele foi e deixou nós por último. Eu falei, caralho. E eu tava me preparando assim pra falar, e ele passa no e-mail, um brochei. Aí ele chega, qual que é teu nome? Me deixou por último ainda o Lazarento. Aí eu tava pacífico, eu tava nervoso, na verdade. Eduardo. Aí ele, o quê? Qual que é teu nome? Eduardo. Eu travei, nossa, eu falei, nossa, nem minha sentença. Nossa, mano, que ódio, cara, que ódio. Eu gelei naquela hora. Porque, mano, minha mente. Foi o branco, mano. Foi o puro branco, mano. Foi muito Eduardo. bom, foi Eu muito acho que o bom. Murilo me deu mais uma chance ainda, porque ele perguntou assim: o guarda perguntou, qual que é o teu nome? Aí eu, não foda-se, já tava na merda, né? Eu falei, Eduardo, qual que é o problema? Aí eu falei mais uma coisa também, que tinha, ele perguntou por que tu Eduardo de tá. quê? Eduardo de quê? Eduardo Lopes, por causa do Reinaldinho, que é Reinaldinho Lopes, né? Eu acho que era pra ser Guilherme Rosa, aí Reinaldinho Lopes, eu falei, sei lá, Reinaldinho não, Eduardo Lopes. Que ódio, Aí, mano, mano. ele tinha perguntado por que eu tava aqui. Aí aquela hora ali, mano, eu falei, ah, foda-se, eu já tô cagado. Aí eu falei assim, como é que é? Como é que tinham falado? Quanto menos eu souber, melhor. Tinha É, falado, nossa. aquilo ali foi. Nossa.
Ou vocês. Não, se o diretor sabia que tinha gente lá, já descobriu quem Sabia, era. já sabia, já descobriu Agora quem que já era. era, já tinha fudido. Mas tinha Não, mas chance ainda. não, o que que eu digo? Se eu tivesse falado o nome certo, eu não teria falado aquilo. Mas, tipo, eu pensei de última hora assim, ah, foda-se, eu vou falar isso, eu já tô na merda. Tipo, eu imaginei assim, eu numa situação, eu vou ser pau no cu, então, né? Foda-se, eu falei. Ah, quanto menos souber, melhor. Inclusive, eu acho que isso sei lá, algum código secreto, eu não sei. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas ele. Ah, nossa, cara, que ódio. Um foi burro e um foi vergonhoso, mano. Que ódio. Foi uma das cenas mais engraçadas do episódio. Ainda mais que depois não teve muita cena engraçada, né? Teve só. Não, mas se o RPG fosse streamado assim, mano, todo mundo ia. Tipo, essa, tipo a cena do Kaiser levantando o braço depois da luta da mulher. Eu acho que todo mundo riu na hora, mas depois ia ficar foda. Eu, Samuel, os caras iam fazer tudo edit, ó. Ridículo, chega. o Pink e o cérebro, mano. Que porra é É o essa? Pinto Cérebro, literalmente, os dois enjaulados é o Pinto Cérebro. Mas Mas continua. enfim, deixa eu continuar. Porque logo depois disso, né? Quando tava todo mundo reunido, depois dele sair, Florência foi falar. Não, na verdade não foi isso. Florência continuou lá. Só que o Francisco escutou a conversa. A conversa No dos caso, não foi. agentes. No Não caso, foi, não não? foi. Eu não lembro. Não é isso. No caso, não foi. Eu ia falar que a gente não foi nem um pouco discreto, né? Porque o É, Carlos, ele já falou, ah, não sei o que, Samuel. Aí eu já gritei Carlos, aí já deu tudo uma confusão já. já sabia, já dava pra saber quem eram os agentes ali. Aí, qual que são os. É tipo Among Us, mano. Isso aqui é os quatro é burro, tá ligado? Nossa, assim é burro. Aí, tipo. Pode continuar, perdão. Ok. Aí o Francisco tava escutando o que ele estava falando e ele abriu assim a cela dele, que tava tampada, né? Por uma cortina, um cobertor, não lembro. E ele falou: Ah, se vocês querem chegar na sala dos arquivos, o melhor lugar é a Não, cozinha. a gente queria fugir. O Carlos ele ficou paranoico porque o policial ele falou: Ah, vou pegar a ficha de vocês. Porque Uhum, o verdade. ele pegou porque o policial provavelmente era racista e eu porque eu fui burro. Aí o Carlos começou a ficar paranoico. Não, a gente tem que fugir, a gente tem que fugir. Porque ele esqueceu qual que era o princípio da missão, né? Que era interrogar o Uhum. Francisco. Ele, não, a gente tem que fugir, tem que fugir. Aí o Francisco ouviu isso, no caso. Ele Aí gritou, ele fugir. abriu e falou que não dava pra fugir e que se a gente quisesse chegar aos arquivos, que eu acho que vocês comentaram, né, sobre eles quererem apagar os negócios do Augusto, se vocês quiserem chegar nos arquivos, o melhor lugar é a cozinha. Causando uma distração na cozinha e fazendo os prisioneiros irem limpar lá é o melhor jeito de chegar lá. E a única pessoa que estava fora das celas para fazer essa distração era a Florência. Então o Exatamente. Luciano mandou um monte de mensagem para ela. Inclusive, temos que concordar, ou fazer uma vaquinha para ela comprar um É, smartphone, mano, tadinha. temos que concordar outra coisa. O quê? Não vou falar os números, mas o Murilo começou assim, Não, o número da. não, 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 não comenta. Não vou falar, não vou falar, mas ele Ó, começou a falar uns números aí velho. bizarros. Sei lá, não vou comentar, mas ele. Qual que é o número da Florência? Aí você. Porque o Um, dois, Murilo, três. ele fez duas vezes. Na hora que o Carlos ligava pra Florência, aí ele falando: Ah, o número da Florência você coloca então. E começou a falar a porra do meu número. Eu não tinha reconhecido isso aqui, eu pensei assim, então onde que ele tirou essa porra? Aí você não reconhece, isso cai. Nossa, eu Não, e fiquei. eu tava, mano, eu tinha até Passou o desmutado pra número todo, Murilo, porque tudo bem, tá passou. todo mundo entre amigos, mas né, tinha gente que não sabia meu número ali. Então, Mas foi muito bom. Foi foi. outro momento engraçado pra caramba, assim, mais no off da RPG. Que é agora o Murilo canonizou, o número da Florência também, pelo visto. Vai ver, eu vou fazer negócio, eu Eu vou não sei falar. se eu Eu vou falar assim, ó. Murilo, eu ligo pro Arthur, vou começar a citar o número dele, vai vou vendo. citar o número dele. Vai Imagina vendo, se ele, vai vendo, vai vendo. imagina se ele pedir pra ser, mas ele ia botar aquele som no soundpad de censura, tá ligado? Aí ele.
Aí tu fala assim, vaza o número dele. Mano, aí Certeza. acho que eu não comentei no último episódio, mas alguns personagens têm Instagram, né? Acho que são dois que tem, Uhum. é o Samuel e mais um. Não vou comentar, se a gente trouxer o convidado que fale, que eu não vou falar aqui, não. Enfim, né? Pode Tem mais continuar. algum? Só pensar que eu sou mal. Não, tem mais um. Quem é? Quem que tu acha que é? Aí, né? Ah, Ih, verdade. falei! Ih, Falou, falei! falou, revelou, revelou, revelou. Revelei! Ih, Sério? Eu não sabia que a revelei. Aimee tinha. Não, ela falava que tinha e eu quero saber até hoje. Pô, de Instagram oculto é esse, mano. Né, Misterioso. menina bonita, né? Né? Não, não, mas aquilo ali foi pra ajudar no desenvolvimento de ambos, entendeu? Tem que entender. Que ódio. Os caras zoam, mas a gente tá 2 passos no futuro. E Aham, aham. é os 250. Comprar um Eu vou smartphone pra Florência que eu faço o Instagram pra ela. Postar flor. Ela postar flor no postar, Instagram. Tô postar flor, brincando. aquelas imagens estouradas, tá ligado? Com Que as as imagens de bom dia ela postaria. Tadinha, tadinha. É que ela é chilena, não é? Aí não ia, ia ser tipo, Deus, eu tenho tantas bênçãos, mas não é. Aí tem que ser uma música em espanhol. É, tem que ser. Pode, como é que é? Pode continuar do que você estava Ah, ok, do verdade. plano. Aí depois o Luciano mandou um monte de mensagem pra Florência, né? Falando: Ah, tal coisa, tem. Queima a cozinha, causa uma distração na. Não, ele não falou. Ele falou: causa uma distração na cozinha. Aí o que a Florência fez? Ela foi lá e, né, aconteceu o que aconteceu, ela botou fogo na cozinha inteira. Por essa cena eu não pensei, porque o Francisco falou assim: o recreio dos caras do bloco B é só de manhã. Não, o recreio dos caras do bloco A, que é o bloco de vocês, é só de manhã. Você. E aí eu pensei assim: não, a Florência vai queimar de manhã. Vai passar a noite Não. aqui. Eu jurei que eu pensei que o episódio ia acabar ali. Tipo, a gente foi dormir, que nem na primeira temporada, lá quando a gente foi na Nossa Cidades. E. Aí, só que não acabou. Ela falou, queimou mesmo a cozinha. Eu fiquei, Era na hora, ué, ela recebeu não ordens, ela foi perdeu lá e tempo, queimou. não perdeu tempo mesmo. Tacou Claro que fogo. não. Mas enfim, ela esperou um pouco, e depois ela falou pro Caetano. Caetano, que é o policial infiltrado do manifesto. Caetano, ó, ela falou com sotaque, né? Mas eu não vou imitar o sotaque dela aqui. Não estamos interpretando, então não precisa fazer sotaque. Então Mas ela não tem falou: necessidade. Caetano, olha, queima a cozinha, dá um jeito. Traz os prisioneiros pra ajudar. Aí passou um E o tempo. Caetano, cagão, né? Não Tadinho, queria. Você vai me tadinho. arranjar problema, você vai me arranjar problema. Não Bom, me arranja problema. bom, é, Porque já tava na. bom. A merda começou quando o Bruno. Bruno não é só o player, é um dos agentes do manifesto também. Falou com o Caetano e o Caetano topou, né? Já tinha ali um estrago. Aí ele não me bate problema, por favor. Acabou, coitado, mano. Caetano, mano, o Caetano sofreu pro cacete já. Sofreu mais que o Marco, coitado. Só ali. Não, acho que aí não, acho que aí não. Puxa, acho que aí é Sofreu mais demais. que. O Marco Sofreu mais quase morreu em que. todos os episódios, menos o último. Menos o último. Ele não tinha, quer dizer, não tinha como ele morrer nesse, né? É. Ele Eu não também. pode fazer nada. A primeira vez que eu tomei dano foi no antepenúltimo episódio. Sem ser o penúltimo, foi no antes dele. E eu tomei A tipo primeira vez que eu 2 de tomei dano dano. foi Eu tô a comparando com o primeira Marco, vez eu que tô eu de boa. Eu tava tipo o César do Ordem lá no Segredo da Floresta. O cara sobreviveu a tudo aí tomou dano pra porta. Foi tipo eu, só que eu tomei dano pro cara que tava atrás da porta, né? Eu fiquei, caralho. É, esse aí Nossa, fui foi espancado. Ezequiel, né? Filha da puta. Vagabundo tá vivo, mano. Nós tem que voltar pra aquela casa só pra matar aquele fudido. Filha da Qual que era o puta. sobrenome dele? Eu não tinha. Era Bauer? Não Não lembro. faço Ou não tem? não me faz pergunta difícil. Não lembro do sobrenome do Ezequiel. Eu acho que não tem essa Ezequiel. É o Sete milhões de Ezequiel gravações. Demiurgo. Lembra? Lembra que a gente confundiu? A gente não, vocês confundiram o nome do Ezequiel com Você não tava. Demiurgo. Aí eu quero, todo mundo era Demiurgo. Quem, eu não lembro quem que falou. Falou assim: todo mundo é Demiurgo nessa porra? Não lembro. Foi o Battlefield um dos dois. Foi Ou fui muito eu, sei bom, lá. mano. Cara, que Foi fui muito eu que bom. falei isso. Foi. Mas enfim.
Enfim. Depois disso, ela queimou a cozinha e falou com o Caetano. E o Caetano passou um tempo, foi lá, apagou o fogo, que estava se alastrando rápido até, e depois foi chamar os prisioneiros. Aí nós já tá chegando pro final do episódio. O episódio foi bem curto, inclusive. Esse foi o episódio mais curto do RPG Foi até agora. Ele foi umas bem, bem curto. 4 horas, eu acho. Foi. Foi umas Não, 4 foi até horas. menos. Foi umas 3 horas e 50. Foi bem curtinho. Sendo que os nossos Nossa, episódios normalmente duram o quê? 6, 7 horas. Então foi bem curtinho. pior. Foi Mas bem curto. você quer comentar quando o Caetano busca vocês? O Caetano não, o outro guarda busca vocês e leva pra Eu cozinha pra limpar? gostaria, eu gostaria. Porque o que que deu? A gente foi, o Caetano foi assim, o Caetano não, foi o outro guarda que foi falando, era o guarda que estava com mais sem saco para fazer. Aí ele te pegou um caderninho assim, quem que vai lá? Aí ele foi Carlos, Luciano, aí Eduardo um que foi o Samuel se pronunciou e falou, Eduardo. Aí, mano, aquela hora eu gelei já também. Que ele vira assim, é de você que estão comentando, não é? Aí eu falei, pô, eu já gelei ali. Aí continuou. E quando aí, no caso Santos, esse voluntariar, um outro cara se voluntaria. Não me lembro o nome, porque eu estava já me cagando dessa frase que o Murilo me solta. Inclusive, Murilo, muito obrigado. Isso é o motivo de eu ter ansiedade. Não, tô zoando, tô zoando. Mas aí, esse cara foi no lugar da Aimee e a gente foi pra cozinha, né? E começamos a limpar um pouco. Até que eu não me lembro exatamente por quê, porque nessa hora a internet aqui em casa estava muito ruim, o tabletop bugava, ele não conseguia e tava, aquela tava horrível para mim. Mas pelo que eu entendi, esse cara, ele por algum motivo mostrou, levantou assim um pouco a camisa, tipo a gola assim puxou pro lado É, e revelou que ele também faz parte do culto assim desse negócio de do Hernandes, Hernandes. tinha a mesma tatuagem na clavícula, que confirmou pra gente, que inclusive eu falei no começo do episódio, que provavelmente a maioria dos prisioneiros são desse culto do Hernandes. Uhum. Ele não ia demorar muito para achar a gente. E ele chegou na Florência, que a Florência estava ali também na sala, né, monitorando os presos. Aí ele olha, acho que o guarda quer, acho não, o diretor quer dar uma palavrinha com você lá fora. Aí você até tinha falado, não, tem que cuidar dos prisioneiros, ele É, lá fora, não sei o que, ele até rolou um teste de intimidação em você, aquela foi falei, complicado, foi complicado. tava sufocante o clima. E quando ele saiu assim, aí ele, quem que é Eduardo? Aí o Samuel falou, nós dois, eu e o Marco. Aí eu apontei assim, eu e o Marco, né, nós dois. Coisa que eu não devia ter feito, mas tudo bem. Aí ele, tá. Dá um sorriso, o Murilo narra exatamente a cena que me assombra quase, vai fazer 2 semanas. Essa cena me assombra. Ele dá um sorriso, sai da sala. Nossa, mano, essa cena, isso me traumatiza. Eu durmo assim, sonhando com esse sorriso desse cara miserável, maldito. Nossa, eu já disse, mas eu digo de novo, a narração do Murilo dá muito medo, cara. Aí ele dá um e sai da sala. Tô sendo perturbado aqui por esse espírito. E aí tá, né? A Florência foi indo. Inclusive, acho que você gostaria de comentar sobre essa parte. Foi Nossa senhora. focante pra caralho Foi essa cena. O foda. clima Ah, tava assim, mano. ó. Porque, né, mano, no RPG o clima assim, acalma, muda o clima de acordo com a cena. Aquela cena, o clima tava tava, tipo, lá embaixo já, mano. Aí Com esse eu falei, guarda não. chamando ela pra fora, né? Tava Pô, complicado. parecia indo pro corredor da morte, mano. Pelo Juro menos o pra você. clima ficou um pouco maior quando vocês acharam os documentos, né? Revelando que o Augusto Calma aí, realmente estava na prisão, que ele tinha quase que eu ia sido. pular essa parte, muito importante. É, Que você o quase esqueceu. estava na prisão, exatamente, você estava na prisão. Chama ficha criminal do Augusto, que ele tentou queimar Bay Harbor, que Bay Harbor é um prédio, um edifício, uma base militar que ele trabalhou lá, que lá na primeira temporada foi tipo um dos pontos-chave que a gente tinha, voltava aí, voltava toda hora para Bay Harbor, tá ligado? Então, tipo, ele tentou queimar o lugar. Por quê? Porque ele sabia de alguma coisa, né? Coisa que a gente não sabe, que não sabe que ele sabia, mas ele sabe de coisas. Infelizmente não pode falar mais, né? Porque ele morreu, um bem feito, seu Uhum. bicho.
Amém. Mas, amém. Quer dizer, se ele tentou queimar, é que ele tentou ajudar, talvez, né? Mas Ou depois começou não, a ele fazer. tentou apagar alguma coisa Não, também. tentou apagar alguma coisa. Mas aí, né, ele tentou queimar bem rápido, por isso que ele estava preso. E por algum motivo também os guardas, o diretor, né, o vice, talvez, queria apagar esses vestígios de Augusto, porque a gente traz de qualquer jeito, né? Acho que eu já sabia disso. Uhum. Mas aí, voltando lá para a cena, que acho que você gostaria de falar, É, que a a última parte mais do cena corredor da morte. é que esse prisioneiro, né, levou a Florência até ter uma porta que ela tinha tentado abrir antes, não conseguiu, mas né, ele levou. Tinha um guarda na porta, se eu não me engano, também. Ah, não, Tinha, tinha não, tinha tinha. não, tinha não, tinha não, tinha não. Ah, não, não tinha, não. Tinha, Não me lembro. era dentro. E na hora que entrou, tinha um corredor. Ele abriu assim a porta, falou pra ela seguir. Tinha um corredor. Nossa, essa hora eu tava gelado. Nossa, eu também. Porque tava um silêncio na cal. Enquanto o Murilo tá. Tipo, tinha acabado na cal. No meta, assim. No meta fora da RPG. A cal tinha acabado de ser. Caralho, olha o documento do Augusto. Olha que foda. É, Pra caralho. Aí corta pra parte da Florência dela. Chegando. aí o Abrindo essa clima porta. caiu, assim, mano. Eu lembro Foi que não pouco tinha nem música nessa parte. Não tinha nem nem música. música, nem música, é verdade. Tava Mano, o silêncio. Aí o que você Murilo acha interpretando o guarda falando, dele? segue, segue. E eu, tá, eu continuo. Isso- É Não, foda. pode falar, pode falar. Não, tudo bem. Mas aí eu continuei. E no corredor, na hora que Florence abre a porta, ela encontra alguém que, né, tá muito sendo. Como que eu digo? Sendo. Ah, eu esqueci a palavra. Mas tem alguém aí que a gente esperava encontrar há muito tempo, desde o primeiro episódio. A porra do Hernandes estava sentado na cadeira com o Caetano amarrado do lado dele. Caetano, Inclusive, se der, vamos ver se a gente acha o clipe pra botar na a gente descrição. vai botar na descrição, a gente vai pôr o clipe do. Tem no canal do Manifesto, a gente vai botar do Uhum, plot. Não sei porque tá título de. No caso, é um plot twist, eu acho, do Hernandes, que ele tava sentado, ele é o diretor da prisão. Ele tava. Nossa, essa hora eu fiquei gelado. Eu falei, puta que pariu, é o Hernandes Cabreira, caralho, o Hernandes Cabreira, caralho. Porque o Murilo, ele pegou assim, ó, eu agora vou pedir. Ele nunca tinha pedido isso. Aí ele, uhum, ó, eu vou pedir que vocês apertem B, entrem e apertem B, e quando eu revelar o lugar, vocês não falem nada, vocês fiquem uhum. quietos. Aí eu falei, caralho, tá bom. No caso, ele falou, apertem B e fiquem quietos. Tipo, ele criou um clima ali, ele começou a hypar o bagulho. Aí, acho que eu não esperava. É a porra do Hernandes. Nossa, caralho. Ninguém esperava ver o Hernandes nesse episódio. Ninguém, mano. Todo mundo Foi ficou um assim. choque. E ele, no final, né, ele apontou a mão dele pra mim, a mão dele que tem um ritual de alinhamento. Fudeu! Simplesmente fudeu. Acabou. Caralho. E outra coisa que você falou um pouquinho, não lembro se era o Caetano Hernandes. Ele tinha vários marcas pelo corpo, acho que riscos, talvez, ou marcas mesmo, o Caetano Hernandes. Mas, mano, Hernandes Cabreira. Na prisão, mano, o cara é o diretor, tio. Como assim? O cara é o diretor do bagulho. Ninguém esperava por isso. Inclusive, o que eu falei lá. Provavelmente todo mundo nessa porra tá precisando muito dele, mano. Menos o Caetano. Inclusive, ele até falou quando a gente foi entrar na prisão que eles estavam em maior número. Aí eu pensei nesse tipo, uns 8, 10 pessoas assim. É todo mundo nessa merda, certeza. Todo mundo É. nessa prisão é uma Menos o fachada pra Caetano, menos o Caetano. mesmo Caetano. Por isso, inclusive, que ele não queria que a gente botasse ele no clipe calendário. Porque, mano, sendo bem sincero, eu acho que o Caetano não, vai morrer, vai matar o Muito Caetano. provavelmente. Mas o que tu achou assim quando você viu o Hernandes Nossa cair? senhora, eu tenho certeza que se a Florência não for alinhada, né, não por vontade própria, porque, né, não querendo, não vou revelar a lore da Florência, mas a Florência, antes mesmo de conversar com os agentes né, saber tudo, saber sobre os ínsubres e tudo mais, ela conhecia o Hernandes, ela conhecia o caso do Hernandes, ela, inclusive,
Essa parte é bom eu não falar, essa parte é bom esperar pra revelar no RPG. Ou será que eu revelo aqui? Ixi, É da personagem? é uma coisa da personagem, né? Não Acho melhor revela na esperar. RPG, Melhor a gente esperar. comenta aqui depois. Acho melhor Eu esperar. vou ver esse episódio, né, Murilo? Murilo, Hum, inclusive, gostou muito do último episódio, né? Obrigada. foi muito bom, Mas aí mano. foi. Mas Mas, aí, mas agora vamos ter que ver, né? Porque a Florência conhece o Hernandes. Eu espero que ele não conheça ela. nossa, mano, o Hernandes, cara. Pô, mano, eu tô em choque até agora. Não caiu a ficha que é o Hernandes Cabreira. Fudeu. O, e pior, a gente, mano, foi tudo talvez. Ô, Sukai, a Hum, gente fala dessa teoria no futuro, né? Sobre a teoria daquele ritual lá que apareceu nos enigmas, mas isso faz muito sentido também com essa teoria. Eu te explico depois, quero mas saber. faz muito sentido, na minha opinião, porque a Inê, que é a pessoa que revelou os Fernandes para a população, tá lá junto com a gente, né? Que é uma puta de uma coincidência, ou será que não? Nunca se sabe, né? Fudeu. E se a Ime, na verdade, for uma traidora? Mano, a E. Inês, não sei, mas é que a Inês, acho que a gente falou no último episódio, não fala de novo. Ela é, a 100%, eu acho que a origem dela é amnésica. Uhum. Ela não se lembra das coisas. Coisa que, curiosidade, bom que a gente precisa puxar. Eu queria muito fazer isso com o Samuel. Eu queria que ele fosse um experimento, ele fosse amnésico. Eu queria ter usado ou a classe experimento com ele, ou a classe amnésico. Só que, tipo, se ele fosse alguma pessoa já alinhada, alguma coisa do tipo, só que eu pensei assim, não, você tá indo meio meta, talvez, por conta que a lore dele é que ele. E não, na verdade, eu não vou falar isso, né? Eu prefiro Uhum. falar isso no RPG. Inclusive, eu não sei porque eu não desenvolvi isso com a Florência na hora, mas vamos deixar isso para outro momento. Próxima sessão. Mas Se eu ficar viva, né? se a gente ficar viva, se você ficar viva no caso. Mas talvez eu comente isso talvez para a Florência na próxima sessão, não sei. Depende de Vamos ver. como vai ser as coisas. É. E eu queria Eu ter feito isso. espero que seja só uma iniciação, né? Como ela é uma policial nova. Talvez, é porque na primeira temporada os personagens foram alinhados de um jeito muito parecido, não é? Uhum, uhum. Muito parecido. Mano, que é assim, o cara, o manifestante morreu, o Murilo tava na casa do irmão, foi tudo uma loucura. Uma coincidência do caralho. Uma coincidência ou, ou não, o seu manifesto já foi escrito. Fica aí É no tudo ar, né? Fica aí no scriptado. ar. Eu acho que é isso, né? Hum, É, eu ia falar agora. Acho que é isso. Esse foi o episódio 6 do Manifesto. As clavículas da singularidade, né? muito Um puto foda. na RPG muito foda. Parabéns a todos os players que jogaram. Parabéns ao Murilo, que ele até falou que fazer token de prisioneiro é É fácil, foda, mas é é demorado. foda. É um É, monte que ele tem que fazer. Como eu digo, muito foda, mano, esse projeto, manifesto, tudo tá indo muito foda, todas as coisas. E semana que vem, o episódio 7 infelizmente teve um hiato aí, mas já já a gente vai ajeitar as coisas. E todos aí, vocês, os ouvintes do Manicast, fiquem atentos a todos os episódios. E é isso, eu acho, né? Todos. Como é que é? Uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau! até, até.